Fala, águias! Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está assistindo este vídeo. E hoje vamos falar de um item muito importante, mas que muitos licitantes cometem erros, que é a questão da habilitação. E na habilitação tem vários documentos, então tem níveis de documentos para comprovar algumas situações da sua empresa que todo órgão público ele pede. E para quem não me conhece, meu nome é Antônio Lima. Há mais de uma década eu sou servidor público e estou do lado de cá, eu sou o pregoeiro. E eu já desclassifiquei e inabilitei muitas empresas por cometerem vários erros que eu não quero que você cometa. E por este motivo, juntei com o meu amigo Rafael Ícaro, o fornecedor, e estamos aqui junto para te ajudar a não cometer erros. Rafa, a bola está com você. Me diz aí, você como licitante ou fornecedor, me diz aí como que você prepara a sua documentação para evitar de ser inabilitado dentro das licitações e para trazer mais sucesso para a sua empresa e para os seus clientes. Fala, Antônio. Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, né? Como o Antônio falou. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Ícaro, atuo nesse mercado de licitações do lado aqui do fornecedor, do licitante, há pouco mais de 14 anos. E, Antônio, respondendo a sua pergunta, eu já trago aqui o balizamento com o SICAF, né? O SICAF ele é mais ou menos já dividido e traz essa possibilidade do fornecedor, do licitante, ele organizar a sua documentação também. Então, o SICAF ele é dividido em 6 níveis, que é o nível do credenciamento, o nível da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista federal, regularidade fiscal estadual e municipal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. Então, são 6 níveis que a gente pode utilizar para organizar a nossa documentação também. Por exemplo, pegue pastas, crie pastas, né, diretórios no seu computador, onde você consiga destrinchar e dividir essa documentação, conforme até o edital. O edital costuma vir nessa ordem também, da habilitação jurídica, das qualificações, das regularidades fiscais e trabalhistas, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. Então, você pega a sua documentação e divide em pastas, até mesmo para cadastrar as suas propostas, que você consegue trazer mais facilidade de análise para os pregoeiros. Isso vai te ajudar a acelerar também o processo de análise de documentação. Você separando a sua documentação, eu acredito ser muito mais assertivo, muito mais tranquilo e planejado, né? Planejamento é tudo, Antônio. Exatamente, Rafa. E você trouxe uma chave aqui muito importante mesmo, que é essa questão de subdividir em níveis, tá? A gente utilizou o SICAF como exemplo, porque o SICAF, se você não sabe o que é o SICAF, já tem vídeo aqui no nosso canal explicando esta questão do SICAF com o próprio fornecedor, com o licitante ensinando você. Mas vamos lá, essa questão do SICAF, da organização que ele traz, é praticamente uma organização lógica que todos os editais, nós, pregoeiros, disponibilizamos para vocês, ok? Então, primeiro, traz a qualificação da empresa, né? Ele vai trazer ali o contrato social da empresa, vai mostrar qual que é o objeto social, então tudo isso é inicial, que quando tinha o pregão o pregão presencial e até mesmo hoje no pregão presencial, é a primeira coisa que você vai apresentar, que no caso é o credenciamento da sua empresa, ok? Depois vem os documentos de regularidade fiscal e trabalhista. E isso é interessante você ter essa chave de colocar um nome na certidão. Então, por exemplo, regularidade fiscal. Então, você vai lá e coloca regularidade, por exemplo, com a Fazenda Federal, né, que é a CND Federal. Então, escreve CND Federal. Para quem não está habituado, não sabe o que significa CND, certidão negativa de débitos. Antônio, eu estou com uma certidão positiva. Posso participar? Se ela for positiva e você for uma empresa ME, EPP ou MEI, você pode participar.
Se você não for, você não pode. Porém, independente de ser ou não ser MEPP, você tem que regularizar, tá? Então, a MEPP pode participar com uma certidão positiva e ela terá 5 dias para regularizar. Empresas que não são enquadradas em MEPP ou MEI não podem participar. Porém, ambas podem participar se a certidão for positiva com efeito negativo. Ok? O que significa positivo com efeito negativo? Significa que eu tenho algum débito com a União, com o Estado ou os municípios, eu parcelei essa dívida. Então, ele me deu uma certidão que fala que eu ainda estou devendo. Porém, ela tem efeito de negativo, porque eu já parcelei esse débito. Então, guarde mais essa chave, pois ela vai te ajudar muito. E sempre nomeie as CNDs. Então, CND federal, CND estadual, CND municipal, CND trabalhista, CND de FGTS e assim sucessivamente. Você vai montar um bloco de regularidade fiscal e trabalhista. Depois você vai montar um outro bloco, uma outra pasta com a regularidade econômica financeira. E lá dentro da comprovação econômico-financeira, o que vai constar? Constará o seu documento de falência e concordata e também o seu balanço patrimonial, tá? Então você coloca ali também. Depois tem a comprovação de qualificação técnica, que você pode colocar, por exemplo, você tem uma empresa que é de engenharia, então você vai colocar a sua certidão do CREA, os seus acervos, tudo ali. Não, Antônio, eu tenho uma empresa que é de prestação de serviço, porém ela não tem vínculo com nenhuma entidade de classe. O que eu coloco ali? Você pode colocar o atestado de capacidade técnica. E se você não sabe o que é um atestado de capacidade técnica, aqui também no nosso canal tem vídeo falando em relação ao atestado de capacidade técnica e uma dica matadora de como você conseguir atestado de capacidade técnica de forma mais simples e rápida. Então, você faz essa outra pasta para colocar a qualificação técnica da sua empresa e, basicamente, está montado o seu, abre aspas, kit de habilitação. Observação: sempre coloque um nome no documento, porque isso facilita você na hora de verificar e também facilita na hora de você subir para o site de disputa ou caso você utilize o Comprasnet no SICAF. Lembrando uma outra dica que também vai te ajudar muito e os pregoeiros, nós aqui adoramos, adoramos mesmo. Pegue o edital, verifique ali na habilitação, tem os itens sequenciados do edital. Suba para o site de disputa em sequência, conforme está no edital, porque isso vai gerar duas situações positivas para você. A primeira situação é que você vai ter um maior controle, porque você vai poder fazer uma espécie de checklist, você vai poder analisar, olha, o contrato social, ok, já foi, cartão CNPJ, ok, já foi, cadastro de contribuinte, ok, já foi, regularidade com a Fazenda Federal, ok, já foi, estadual, já foi, e assim sucessivamente você vai conseguir verificar. E o segundo, que você também evita erros do outro lado. Lembrando que do outro lado o pregoeiro também é humano e pode ser que quando ele baixou a documentação no meio daquele monte de documento, pode ser que ele não baixou algum documento e pode ser que ele possa ter inabilitar indevidamente porque estava tudo um pouco bagunçado dentro do site de disputa. Então, trazendo eles em sequência, conforme está no edital, você tem maior controle e você evita de ser inabilitado. Rafa, com você, meu irmão. Trago aqui, então, mais uma dica de organização, Antônio, já que você trouxe aí a questão da documentação, você discorreu bem demais, claro, né? Sempre. Eu trago mais uma dica de organização para você acompanhar a sua documentação constantemente. E, às vezes, fazendo uma simples planilha com 2 colunas, uma com a descrição da certidão, você deu o exemplo, CND Federal, CRF do FGTS, que seja, e uma outra coluna com a data de validade. E coloque na agenda do celular, coloque um despertador para você ficar de olho nessa sua planilha constantemente, quem sabe uma vez por dia, 2, 3, 4, 5 vezes na semana, para você acompanhar a validade desses documentos, porque eles variam
né, de validade, de prazo de vencimento, ou seja, o certificado de regularidade são 30 dias, o balanço patrimonial, em tese, são 12 meses. Claro que a gente teve a questão do Covid agora, mas normalmente são 12 meses. O contrato social ele não tem validade, a não ser que ele tenha algum tipo de alteração. O atestado de capacidade técnica não tem validade. Mas, por exemplo, a CND federal tem validade de 180 dias. Algumas certidões estaduais de 90, de 120, de 150, de 180 dias. A CNDT com 180 dias. Então, são validades variáveis, são prazos variáveis. Por isso que eu sempre sugiro e dou essa dica aqui essencial para você fazer a organização e o acompanhamento da validade desses documentos. Fez isso, eu tenho certeza absoluta e você vai minimizar os seus erros nos pregões eletrônicos, nas licitações que você participa, porque você acompanhando constantemente vai te ajudar e te auxiliar e ter muito sucesso nas licitações. Exatamente, Rafa, exatamente. Essa dica é essencial, porque de nada adianta você ter toda a documentação ordenada, tudo certinho, se elas estão vencidas. Então, isso é algo que você tem que cuidar muito. E uma terceira dica aqui que a gente vai trazer, que é a questão de analisar com calma o edital para verificar quais são os documentos que aquele edital está pedindo, porque os editais podem variar de órgão para órgão, até mesmo dentro da mesma esfera. O que são esferas de governo, vamos dizer assim? Por exemplo, federal, estadual e municipal são esferas diferentes, ok? Isso a gente só falando do executivo. Então, também temos legislativo, temos o judiciário e também temos as estatais, tá bom? Não vamos entrar nessa selênia hoje, vai ficar para uma próxima aula, mas os editais, eles variam entre si. Então, você tem que tomar cuidado. Às vezes, tem um edital que pede mais documentos e outro edital pede menos documentos. Qual a dica do pregoeiro para você não ter problemas em relação a isso? Estou em dúvida se eu devo ou não devo colocar este documento. Coloque. O pregoeiro ele vai simplesmente ignorar aquele documento que ele não pediu em edital. Não estou dizendo para fazer isso sempre, mas para quem está bem no início, é melhor pecar pelo excesso do que pecar pela falta, ok? Mas, via de regra, leia o edital e mais, leia o termo de referência. E uma dica dentro dessa questão do edital. Procure a parte da assinatura do contrato, porque muitas vezes o fornecedor, o licitante, ele lê a habilitação, o que eu preciso para habilitação. Ele lê o termo de referência, qual é o produto que ele está querendo comprar, mas ele não lê aonde que fala para a assinatura do contrato. E alguns editais, ele vai constar para a assinatura do contrato que ele está pedindo um documento específico, ele pode estar pedindo uma caução, ele pode estar pedindo algo específico para a assinatura do contrato. E se você não lê, você acaba deixando de apresentar, e ainda que o item foi adjudicado para você, a autoridade competente vai pedir para o pregoeiro inabilitar, desclassificar daquele item porque você não apresentou um documento necessário para a assinatura do contrato. E mais, você pode ser penalizado por este motivo. Então, olha o risco. Além de você ganhar e não ganhar, porque você vai ser desclassificado ou inabilitado porque deixou de apresentar uma documentação, ainda você pode ser penalizado. Na maior parte das vezes, você é penalizado porque não apresentou a documentação e não assinou o contrato dentro do prazo, ok? Então, leia bem o edital, guarde essas dicas, leia a habilitação, leia o termo de referência, leia também a assinatura do contrato. O ideal é ler o edital inteiro, porque no edital ele traz todas as regras do jogo para você poder participar, ok? Perfeito, Antônio, perfeito. É isso aí, pessoal. Este é o nosso conteúdo para habilitação. E se você quer saber mais em relação a isso, siga os nossos perfis nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram e mais, entre no nosso grupo do Telegram, porque lá todos os dias tem dicas matadoras do lado do pregoeiro e do lado do licitante. Então, sempre trazemos dicas e insights. Muitas vezes estamos ali no nosso dia a dia, acontece algo
gera um insight, a gente leva lá. E o Telegram é algo mais próximo, porque não necessita de edição, não precisa de você parar, gravar, é só você apertar um botão, grava o áudio ali e você pode ouvir as dicas do pregoeiro e do licitante. Pessoal, gratidão, até o próximo vídeo, tamo junto. Grande abraço, tchau, tchau, Rafa. Valeu, Antônio. Obrigado, pessoal. Vamos embora. Não esqueçam aí que o Antônio falou. Entra no grupo do Telegram, que as oportunidades são diárias lá. Um abraço, pessoal. Um abraço. E lembre, licitante águia vê tudo por cima.